Legal. Então, avançando aí, vamos ver mais uma técnica para a gente calcular derivação de funções compostas. Essa técnica é chamada de regra da cadeia. Tá? Então, vamos lá. É um teoreminha, né? Então, eu chamo a atenção, né? Essa regra, a regra da cadeia. A regra da cadeia é um teorema, né? E ela pode ser entendida como um teorema para você determinar a expressão da derivada de uma composição de funções. Veja bem o enunciado dela, como é que aparece. Seja g uma função derivável em x. Olha essa setinha que eu estou pondo aqui embaixo da tela, que é um diagraminha para você fazer a leitura do que está escrito no livro, né? Seja g uma função derivável em x. Então ela vai pegar o número x e vai calcular um g de x. E seja f derivável nesse número g de x, na imagem do g de x, né? Nesse número g de x. Então a composta f grande, que é a f bola g de x, é derivável no número x lá do domínio da g. E qual é a expressão? O que esse teoreminha chamado regra da cadeia me dá? Que a f' grande, veja, que a derivada da função composta é a multiplicação da f' no número g de x vezes a g' no número x. Ok? Então, olhando nas setas, né? Então, tem um diagrama aqui maior, né? É isso, eu vou falar mais adiante aqui. Então, eu vou repetir depois mais adiante lá. Então, a derivada da função composta é a derivada da segunda função no número g de x vezes a derivada da primeira função no número g de x. A taxa de variação com que essa composição varia é a multiplicação das taxas de variação. A velocidade com que a medida f maiúsculo varia é a multiplicação das velocidades com que x varia mediante g e a f varia no número g de x. Em outra notação, se você chamar y de f de u e u de g de x, né? Então você teria que dy dx é dy du vezes du dx. Nessa notação do Leibniz, a coisa até fica meio conveniente, porque funcionaria como se fossem frações. Isso é uma notação, não é uma fração. Mas funcionaria como se fosse, e você pudesse cancelar o du. Tá vendo? Então, dy dx, a taxa de variação do y em relação a x é a multiplicação da taxa de variação do y em relação à variável intermediária, u, vezes a velocidade com que essa variável intermediária varia em relação à primeira variável x. Né? No diagraminha aqui, eu troquei então o g de x por u e o f do g de x por y, certo? Então, é uma outra notação para a mesma regra da cadeia. Okay? Então, eu trago esse esquema mnemônico, né? Quando você tem essa composição f bola g, então você vai ter uma variável intermediária ali na f bola g. X para alguém, que eu vou chamar de y, né? E do y eu vou para o x, por uma regra f. Então, a taxa de variação da composta, então é aquilo que eu chamo a atenção, né? A taxa de variação da composta é o produto das taxas de variação de cada uma dessas funções que entram para você obter a função original. Ok? A velocidade com que o y varia em relação ao x é a velocidade com que o y varia em relação ao u, vezes a velocidade de variação do u em relação ao x. Né? Visto como lá na física. Né? Então, vamos ver o primeiro exemplo. Então, a seção é isso, a apresentação dessa teorema chamado regra da cadeia e o uso dele nas diversas situações. Então, uma seção curta que só tem esse conteúdo. Veja, como é que eu calcularia, então, a expressão da derivada f de x igual a raiz quadrada de x quadrado mais 1? Ora, olhando essa função aí, eu vejo que ela é uma composição. Então, eu preciso ver, né, que eu tenho x, vou para uma variável intermediária, depois eu vou para finalizar minha expressão, minha conta. Né? Mas é rápido perceber essa composição aqui. Eu saio do x, vou para o polinômio, olha aqui, né? Por g, vou para o polinômio, e depois eu aplico uma outra função que apenas extrai a raiz quadrada. Aqui. Então eu saio do x, vou para o x quadrado mais 1,
parênteses que está escrito ali, e depois eu apenas extraio a raiz quadrada desse parênteses. Então eu tenho duas alterações, né, duas funções. A primeira g polinomial e a segunda h, que é uma função potência, né, de a elevado a meio. Né? Então eu tenho g de x é x quadrado mais 1, e o h da variável u seria calcular a raiz de u. Bom, então veja, df de x, né? df de x seria a taxa de variação da função h vezes a taxa de variação da função g. Então, qual é a taxa de variação da função que pega um u e extrai a raiz quadrada desse u? É u elevado a meio. Então, a taxa de variação é metade de u elevado a meio menos 1. Então, como a gente usa muito, isso aí eu já escrevi direto. Fica meio vezes u a menos meio, fica no denominador, né? Então dá 1 sobre 2 raiz de u. E a taxa de variação do g em relação a x é 2x mais 0. Bom, essa resposta não pode ficar escrito assim, porque eu estou usando uma variável intermediária. Eu quero escrever em relação a x. Então eu volto e substituo meu u por raiz quadrada, né? O meu u substitui por x quadrado mais 1. Aí eu cancelo 2 com 2. A expressão final é x dividido por raiz quadrada de x quadrado mais 1. Simples, né? Vamos ver uma outra utilização da regra da cadeia. Determine as expressões das derivadas da função seno de x quadrado e do seno quadrado de x. São muito diferentes, né? essas funções. Bom, o item A, como é que eu vou compreender como uma composição? Bom, eu percebo que eu pego o número x, elevo ao quadrado, e depois, nesse resultado, eu calculo o seno dele. Ok? Então, g de x para mim é a função que pega x, leva x ao quadrado, e o h vai pegar esse número u, x ao quadrado, e calcular o seno do u. Ok? Então, regra da cadeia, a derivada da composição é derivada da função h em relação a u vezes a derivada do g em relação a x. Derivada da função h em relação a u. Qual é a derivada de seno de u em relação a u? É cosseno de u. E a derivada do polinômio? 2x. Mas eu não vou deixar escrito com a letra u. Então é cosseno de x ao quadrado vezes 2x. Por elegância, a gente coloca a expressão polinomial antes da função trigonométrica. 2x, cosseno de x quadrado é o resultado. Quer ver? É muito diferente o item B. Porque o item B, veja, é seno quadrado de x. Então, primeiro eu calculo o seno de x. Né? Isso é uma nota. Seno quadrado de x é apenas a notação para seno de x, colchete ao quadrado. Então, depois de calcular o seno de x, eu elevo ao quadrado. Então, agora, a minha primeira função g vai ser uma função trigonométrica, pega x e leva em seno de x, e a h vai ser uma função potência. Né? Vai pegar um u e vai elevar esse u ao quadrado. Taxa de variação da composta é o produto dessas taxas de variação. Derivada do h em relação a u, derivada de u ao quadrado, 2u. Derivada do seno de x em relação a x, cosseno de x. Aí eu escrevo tudo na variável x. Então, o u aqui da resposta, 2 vezes o u. O u é seno de x. 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x é a sua resposta. Certo? Diferente da outra que era 2x cosseno de x quadrado. Né? Porque seno de x ao quadrado é bem diferente de seno quadrado de x. Bom, anote aí. Se combinar a regra da cadeia com a derivação da potência, obterá o seguinte resultado. Ah, sim, veja. Se eu calculei um g de x antes de elevar a potência, a derivada dessa composta será n vezes o colchete elevado a n menos 1 vezes a derivada do que eu tenho dentro do colchete, que seria a minha primeira função, né? A g' de x. Então, isso aí a gente vai usar muito. Né? A derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Mas a derivada de seno de x ao cubo, 3 seno de x quadrado vezes cosseno de x. Então, vamos ver alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, aqui, determina a expressão derivada de x cubo menos 1 elevado a 100. Então, vou usar a regra da cadeia. Peguei o número x, calculei x cubo menos 1, depois fiz a potência 100. Então,
Qual é a taxa de variação dessa transformação toda numérica? É a velocidade da segunda transformação vezes a velocidade da primeira. É a derivada do h em relação à variável intermediária u vezes a derivada do g em relação a x. Então, 100 vezes o parênteses elevado a 99 vezes 3x² menos 0, né? 3x². Essa é a expressão da derivada. Ok? Simplesmente 300x² vezes o parênteses a 99, para ser limpo. Exemplo 4. Determina a expressão da derivada f de x igual a 1 sobre raiz cúbica do polinômio aí, x² mais x mais 1. Então tem que ver isso como composta. Veja, eu estou invertendo e tirando a raiz cúbica do denominador. Na prática eu estou tirando a raiz cúbica da fração toda, mas isso seria potência menos 1/3. Né? No denominador, menos 1 na potência, raiz cúbica é 1/3. Então, ó, olhando dessa maneira, eu já percebi como é que eu vou usar a regra da cadeia. Parênteses elevado a menos 1/3. Então, peguei o x, calculei o polinômio. Depois peguei esse resultado e elevei a menos 1/3. Então, eu vou usar a regra da cadeia. Regra do tombo, né, ó, cai o menos 1/3 do parênteses elevado a menos 1/3 menos 1. Menos 1/3 menos 3/3. O resultado é menos 4/3. Vezes a derivada do que eu tenho dentro do parênteses, que é o que veio da conta, né? Que eu peguei o número x e calculei o polinômio. Vezes a derivada do que eu tenho dentro do parênteses, vezes a derivada polinomial. 2x mais 1, mais 0. 2x mais 1. Pronto. Só copiei adequadamente. Negativo, 2x mais 1, 3 que multiplica a raiz cúbica do polinômio à quarta potência, né? Ok? Exemplo 5. Determina a expressão da derivada g de t igual a t menos 2 sobre 2t mais 1, é potência 9. Bom, eu já estou vendo, ó, eu fiz uma função racional e potência 9 no final. Então tá aqui, ó. Peguei o número, calculei a função racional, polinômio dividido por polinômio, esse resultado eu elevei a potência 9. Então qual será a derivada dessa transformação toda? 9 vezes o parênteses a 8, potência 8 vezes o derivado do parênteses. Ok? Olha lá, 9 vezes o parênteses a potência 8 vezes derivada do parênteses, que é uma derivada de um quociente. Aí, né, escreve, gasta o caderno aí, não tem problema. Aqui eu já estou colocando a resposta, tá? Você faz duas passagens. Derivada do numerador vezes denominador, menos, copia o numerador vezes derivada do denominador sobre denominador ao quadrado. Só que eu já estou escrevendo nos colchetes, por falta de espaço, a minha derivação. Derivada de t menos 2, 1. Derivada de 2t mais 1, 2. Aí estão nos colchetes. Aí. Ok? Aí fazendo as contas todas aí, você reordena essas potências aí, dá para fazer um agrupamento. Tá certo? Exemplo 6. Determina a derivada de, ó, vejam, 2 parênteses, potência 5, o segundo com potência 4, mas tem um produto. Então, como é que eu vou calcular a derivada? É a derivada do produto. Quando for derivar o primeiro termo, eu vou usar uma regra da cadeia. Quando eu for derivar o segundo termo, fator. Quando eu for derivar o segundo fator de potência 4, eu vou usar a regra da cadeia. Ok? Então, estou indicando primeiro, ó, qual que vai ser o dy dx? d dx de 2x mais 1 a quinta, colchete. Não derivei ainda, só indiquei, derivado primeiro. Copiei o segundo. Confere, copiei o segundo. Mais, copiei o primeiro, 2x mais 1 mais potência 5. Colchete, estou indicando, vezes quem? A derivada d dx do segundo termo. Bom, então, para obter a derivada que está no primeiro colchete, e para obter a derivada do segundo colchete, eu vou usar a regra da cadeia. Aí você faz separadamente, para aqui, copia na outra linha e faz separadamente, como eu estou fazendo aqui. Ó. Então, d dx de 2x mais 1 elevado à quinta.
Vamos lá. Peguei x, levei em 2x mais 1, que seria a minha variável u, e depois eu calculei potência 5 dela. Então a minha derivada, que eu preciso calcular, é 5 parênteses a quarta potência, vezes derivada do que eu tenho dentro do parênteses, que é a derivada do polinômio, 2x mais 1, vezes 2. Então dá 10, 2x mais 1 a potência 4. Tem aquela outra derivada para calcular, eu copiei de novo lá o colchete, ó, mesma coisa. Peguei x, levei no polinômio, potência 4. Taxa de variação da que eleva o parênteses à potência 4, 4 vezes esse parênteses a potência 3. Vezes derivada do que eu tenho dentro do parênteses, o meu número u em relação a x, que é 3x² menos 1. Então, 3x² menos 1. Então, agora eu vou copiar esses resultados, né? Porque era isso que eu tinha que calcular, né? E vou substituir aqueles dois resultados nos colchetes. Dá uma expressão grande aí. Depois você faz o que for possível ser feito. Dá para deixar essas multiplicações aqui, ok? Mas são exercícios de prática do uso da regra da cadeia, da função composta, né? Dessas combinações de potências com funções antes de calcular a potência. Exemplo 7. Determine a expressão da derivada y igual a e elevado a seno de x. Bom, eu sei calcular, né, essas derivadas aí. Ó, a primeira função que eu uso é pegar um número x e calcular o seno do x. E depois, vou pegar esse número u, seno de x, e vou calcular e elevado a u. Né? Eu sei calcular as derivadas dessas duas funções, dessas duas transformações. Sei a derivada do e a x é o próprio e a x. E a derivada do seno de x é o cosseno de x. Então, eu vou usar a regra da cadeia. Estou escrevendo a regra da cadeia aqui. É derivada da função h em relação a u, que seria e elevado a u. Eu já estou colocando seno de x no lugar do u, porque eu tenho falta de espaço na minha tela. Vezes a derivada da função r em relação a x, du dx, que é cosseno de x. Por elegância, a gente escreve cosseno de x vezes a exponencial, né? Deixa a exponencial para o final da expressão. Certo? Bom, então a gente conhece a derivada do e elevado a x, é o próprio e elevado a x. A regra da cadeia permite você determinar uma fórmula para a função derivada de exponenciais com qualquer outra base. Veja só, se a base não for número e, como é que eu vou calcular? Bom, o a elevado a x pode ser escrito como a elevado a ln do a. Né? Ln é logo na base e. Então, a elevado a x é e elevado a ln do a. Isso é a. Né? Elevado a x. Okay? Estou trocando o a por uma composição ali. O e elevado a ln do a elevado a x. Okay? Multiplicação dos expoentes fica e elevado a ln de a vezes x. Agora veja, então qual seria a derivada dessa função? E elevado a ln de x, ln de a vezes x. Seria a própria exponencial, e elevado a ln de a vezes x, vezes derivada da expressão que aparece no expoente do e, vezes derivada de x vezes ln de a. Ln de a é constante, tá? Então, qual é a derivada? É ln do a. Como se fosse 5x. A derivada seria 5. Derivada de ln de a vezes x. Ln de a. Então, a minha expressão e o meu e elevado a ln de a potência x é o próprio ax. Então, eu tenho essa nova linha da minha tabela de derivadas. Quando você tiver a positivo, a derivada do ax é o ax ln do a. Certo? Quer dizer, né? Isso generaliza o seu EAX. Se o A for E, fica a derivada, fica EAX ln de E, que é 1. Então, qual é a derivada do AX? AX ln do A. Essa é uma outra teoreminha, uma outra regra de derivação que está lá na nossa tabela de derivados para você usar. Exemplo 8. Determine a expressão da função derivada de seno. Agora, né?
é ter uma composta com 3 funções, né? Então a regra da cadeia também se generaliza. Seno do cosseno da tangente. Então, quem eu calculei primeiro? Peguei um x e calculei a tangente de x primeiro. Nesse resultado u, eu calculei o cosseno dele. Nesse resultado y, eu calculei o seno desse y. Ok? Então, eu tenho uma transformação que é a tangente, depois uma transformação que é o cosseno, depois uma transformação que é o seno dos respectivos resultados, né? Então, o teorema da regra da cadeia se generaliza. A taxa de variação dessa transformação encadeada, dessa composta tripla, é o produto das taxas de variação. Então, eu vou ter que calcular a taxa de variação da última função, vezes a taxa de variação da função intermediária, vezes a taxa de variação da primeira função. Então, se você for olhar no livro não tem essas setinhas aí, né? Eu que coloco essas setas aí, um diagrama para você reinterpretar a leitura da generalização da regra da cadeia. Então, veja, a taxa de variação total seria, então, derivada da função da variável w final em relação ao x inicial seria dw dy, que é a taxa de variação da terceira função, vezes dy du, do y em relação ao u, vezes a derivada do u em relação a x, que é a primeira mudança, a primeira aplicação, função r. Tá certo? Na notação de Leibniz, derivada de w em relação a x, dw dx, é dw dy, du dx. Ou seja, funcionaria como se fossem frações realmente, e você cancela o dy, cancela o du, obtendo o dw dx. Ok? Eu gosto mais de falar essa linguagem de física aqui, que seria o produto das taxas de variação. A velocidade com que a composta varia é o produto das velocidades de cada alteração, de cada variação que você aplica, de cada função que você tem na sua composição. Então vamos lá. Não é difícil. Derivada do seno de cosseno vezes tangente, cosseno da tangente. Derivada do seno do argumento cosseno tangente x é o cosseno do mesmo argumento, cosseno tangente x, vezes derivada do cosseno do último parênteses lá, tangente x. É o menos seno de quem? Menos seno de x? Não. Menos seno do tangente x. Vezes a derivada da tangente de x em relação a x. Aí a derivada da tangente, pode olhar na sua tabela, é secante ao quadrado do x. Ok? Então o sinal de menos aqui em evidência fica, ó, cosseno do cosseno da tangente de x vezes seno da tangente de x vezes secante de x ao quadrado. Tá bom? Jamais eu me escreva que cosseno do cosseno de tangente de x é cosseno quadrado de x. Dou uma bifa na testa de quem escrever essa bobagem aí. Certo? A resposta fica assim mesmo. Bom, exemplo 9. Sim, então, agora, né, a composição com exponencial de novo, né? Determina a expressão da derivada y igual a e elevado a secante de 3θ. Então, composição tripla de novo. Ó, peguei o número θ, multipliquei por 3, calculei a secante dele, e peguei esse resultado e calculei e elevado a esse resultado. Então, as taxas de variação aqui, como é que são? O produto dessas taxas de variação. Denotando θ, u, y e w, a expressão da regra da cadeia fica assim: dw dx é dw dy, du vezes du dx. Então, a taxa de variação, a derivada do w em relação ao u. Qual é a transformação do w, do y para chegar no w? É o e elevado a secante. Qual é a derivada da função calcula e a x? É o próprio e a x. Então, e elevado a secante de 3θ. É a própria função. Vezes, qual é a taxa de variação da função h? Aqui calcula o secante de alguém.
é secante desse alguém vezes tangente desse mesmo alguém. Então é secante do U vezes tangente do U. O U é 3θ, já estou escrevendo aí, 3θ. Vezes a taxa de variação da primeira função, que é uma função linear. 3. Né? Peguei o θ, levei 3θ, vezes 3. No total, então, deixamos exponencial lá no final. 3 secante 3θ, tangente 3θ, vezes I elevado a secante 3θ. Certo? Então, a lista de exercícios aí, ó, a lista é extensa, mas é para vocês praticarem o uso da regra da cadeia. Então, você combina as derivadas polinomiais, regra do produto, regra do quociente, derivada da exponencial, né? E as derivadas trigonométricas e as composições dessas funções todas. Tá certo? Então a lista é extensa de exercícios, mas são exercícios fáceis de serem resolvidos, porque é só praticar o uso da ferramenta. Ataquem a lista de exercícios, então. As dúvidas vocês escrevem que eu tiro as dúvidas de vocês. Obrigado. Vamos em frente.